Você já deve ter ouvido a expressão lugar de fala, não é mesmo? Será que deve ser usada para interditar discursos, impedir que pessoas que não são negras falem sobre o racismo, que homens falem sobre as lutas feministas e que héteros falem sobre a luta LGBTQIAP+? Se for assim, congela cada um na sua opressão e ninguém interage no fortalecimento das vozes que denunciam as desigualdades. Eu sou Olívia Santana, pedagoga e deputada estadual na Bahia e apresento aqui no canal da Fundação Maurício Grabois o quadro Cabeça Feita. Vem comigo! Afinal, o que é lugar de fala? Em seu livro Lugar de Fala, a filósofa Djamila Ribeiro escreve que, quando falamos da existência digna, a voz, estamos falando de locus social, de como esse lugar imposto dificulta a possibilidade de transcendência. Absolutamente não tem a ver com uma visão essencialista de que somente o negro pode falar sobre racismo. Por exemplo, ela destaca que todas as pessoas possuem lugar de fala, pois quando falamos de lugar de fala, claro, estamos falando de localização social. E a partir disso, é possível debater, refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos pertencentes ao grupo social privilegiado, em termos de locus social, consigam enxergar as hierarquias produzidas desse lugar e como esse lugar impacta diretamente a constituição dos lugares de grupos subalternizados. Numa sociedade como a brasileira, de herança escravocrata, pessoas negras vão experienciar racismo do lugar de quem é objeto dessa opressão. Pessoas brancas vão experienciar o racismo do lugar de quem se beneficia dessa mesma opressão. Logo, ambos os grupos podem e devem discutir essas questões, mas falarão de lugares distintos. As vozes das pessoas brancas, principalmente de homens brancos e principalmente dos ricos, empresários, políticos, intelectuais, foram sim investidas de muita autoridade. Numa sociedade multirracial, mas estruturalmente racista, patriarcal e dividida em classes sociais, o poder e os privilégios de ser branco caminham juntos, inclusive no direito de fala. No livro Dialética Radical do Brasil Negro, o historiador marxista Clóvis Moura diz que uma sociedade escravista como a brasileira, até 1888, o modo de expressar-se do senhor para com o escravo e do escravo para com o senhor tinha conotações e significados diferentes. Isto não quer dizer uma diferença apenas na linguagem, mas refletia toda uma carga de diferença psicológica, decorrente da posição na qual os membros que se expressavam ocupavam no sistema de classes sociais. Isto produzia, em contrapartida, cargas de tensão e de conflito, pois o elemento inferiorizado, negras e negros, social, econômica e culturalmente, muitas vezes pensavam uma coisa e sentia-se bloqueado, tendo de expressar-se de outra forma. Exemplos: vontade de mandar o senhor para o inferno, gritar: quero minha liberdade, seu basculho escravocrata. Imagina se ele podia dizer isso. Se fizesse de maneira diferente, de acordo com o seu pensamento, ia ferir
transgredir normas hierárquicas e violar padrões de comportamento estabelecidos. O escravo, no modo de produção escravista, continua Clóvis Moura, era obrigado a estabelecer o diálogo numa linguagem passiva com o senhor, de concordância absoluta com ele, tendo que selecionar os vocábulos, modular a entonação, medir o tempo de respostas e o seu conteúdo. Em tempos atuais, o sistema escravista acabou, mas o racismo tornou-se o seu principal legado. Os corpos, as vozes de negras e indígenas não têm o mesmo valor que as vozes, corpos e vidas das pessoas brancas. É preciso remover barreiras, obstáculos repressivos e empoderar as vozes das mulheres negras que foram historicamente silenciadas. Quero destacar as mulheres indígenas, que também foram silenciadas pela opressão racista e patriarcal. Protagonismo compartilhado permite avanços na direção da equidade de gênero e raça, mas há que se ter cuidado para não transformar lugar de fala em reserva de mercado da voz sobre as múltiplas formas de opressão. Em A Liberdade é uma Luta Constante, Angela Davis nos convida a ampliar as lutas para conscientizarmos mais amplamente a sociedade. Temos que nos livrar, segundo ela, do pensamento identitário estreito, se quisermos encorajar as pessoas progressistas a abraçarem tais lutas como se fossem suas próprias lutas. Com relação às lutas feministas, os homens terão que fazer muito do trabalho importante, diz Angela Davis. Gosto bastante de falar do feminismo, não como algo que adere aos corpos, não como algo enraizado em corpos marcados pelo gênero, mas como uma abordagem, como uma forma de interpretação conceitual, como uma metodologia, como um guia para estratégias de luta. Isto significa que o feminismo não pertence a ninguém em particular. Tanto os homens quanto as mulheres e as pessoas trans têm de realizar esse trabalho. Mas não acredito que seja uma questão de as mulheres convidarem os homens para a luta. Acho que tem que haver um tipo de consciência a ser incentivada, a fim de que os homens progressistas saibam que têm alguma responsabilidade em chamar outros homens. Um exemplo importante que ilustra isso, que a Angela Davis nos traz, é a necessidade de homens mais conscientes chamarem outros homens que fazem piadas machistas, que agridem, que maltratam as mulheres, para conversar sobre a necessidade de mudança desse comportamento. O mesmo deve acontecer em situações de racismo e discriminações relacionadas à orientação sexual. Professoras, professores devem trabalhar com a pedagogia antirracista, combater as desigualdades de gênero e conscientizar sobre as desigualdades de classes sociais. Vale lembrar que Engels era filho de um rico empresário e se tornou um grande intelectual anticapitalista, que foi Donald Woods, um jornalista branco, editor de um grande jornal na África do Sul, que denunciou ao mundo o que estava acontecendo com o grande líder negro Steve Biko. Aqui no Brasil, a socióloga, minha querida amiga Mary Garcia Castro, a Rosemary Muraro, sempre pautaram seus trabalhos acadêmicos numa perspectiva feminista, antirracista e anticapitalista. São mulheres que nós homenageamos e tantas outras, mulheres brancas, que entendem e caminham conosco, sim, na luta contra as desigualdades de gênero, raça e classe. Afinal, é a prática o critério da verdade, já dizia o velho Marx. Que tal compartilhar esse conteúdo com outras pessoas
Então curta, comente, compartilhe. E não esqueça de ativar as notificações no sininho, para sempre estar por dentro dos conteúdos da Fundação Maurício Grabois. Próxima semana eu volto com mais um Cabeça Feita. Porra, eu fico agoniada com o carro do ovo, gente, esse carro de ovo. O carro do ovo passa e derruba. No final mesmo, velho. Vamos deixar o carro do ovo passar. Agora é esperar. Meu dia na hora dele, né? É batata.